Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 13 de outubro, e o tema que estudaremos na nossa lição será Para que sejas bem-sucedido. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por estudar a lição da Escola Sabatina e principalmente por escolher estudar junto conosco aqui no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado. Inclusive, se você já se inscreveu, se você já deixou o seu like, se você tem compartilhado esse vídeo, se você tem, de alguma maneira, feito com que a tua passagem aqui pelo nosso canal seja marcada. Muito obrigado por tudo isso. Quando Josué estava para poder entrar na terra de Canaã, Josué estava realmente com o coração muito apertado. Você pode imaginar o que é que deve ter representado isso naquele momento para Josué? Um indivíduo que havia passado toda a sua vida junto com Moisés, até porque ele era servidor de Moisés, ele era servo de Moisés, andava junto com ele desde que Moisés havia saído do Egito, que Josué era muito próximo mesmo de Moisés. Deus o havia juntado a Moisés para que ele pudesse ser o sucessor. E durante algo em torno de 40 anos, ou quase 40 anos pelo menos, Josué esteve trabalhando junto com Moisés, percebendo os dramas, as lutas que Moisés enfrentou para poder conseguir dirigir esse povo durante a travessia do deserto. Ele viu a rebelião do povo e agora Moisés havia morrido. E ele era o líder daquele povo. Josué realmente estava com o coração apertado. Ele se aproximou do Jordão, olhou do outro lado, viu de longe a planície de Jericó, teve a possibilidade de poder visualizar, inclusive, a cidade de Jericó, com suas muralhas altíssimas, e com certeza o coração dele deve ter batido mais forte. Josué entra num processo de oração, de clamor a Deus, pedindo ao Senhor Deus para que Deus o ajudasse a conseguir chegar até lá. O fato é que Josué não tinha a mínima noção, a mínima ideia de como é que ele conseguiria organizar as coisas, de como é que ele conseguiria viver uma experiência de sucesso para conseguir fazer com que o povo seguisse ou entrasse na terra de Canaã. Ele realmente não sabia como. Ele não tinha esse conhecimento. E ao mesmo tempo não tinha uma preparação, ele não tinha feito um curso 10 passos sobre como colocar o povo de Deus na terra de Canaã. Ele não tinha feito nada disso. Ele não tinha a mínima ideia de como organizar isso tudo. Então ele agora vai orar a Deus, vai clamar a Deus, e ele ouve uma voz potente que diz a ele, Josué, e ele quando abre os olhos, ele vê ninguém menos do que o anjo do Senhor. É assim que a segunda pessoa da Trindade Divina era descrita lá no Antigo Testamento, com a sua espada desembainhada, e a mesma frase que é dita para Moisés, quando Moisés estava diante da sarça ardente, é dita a ele, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está é terra santa. Ele adora ao anjo do Senhor, e o Senhor agora vai dizer a ele, vai dar a ele quais as orientações que ele precisa saber para fazer com que o povo tenha a possibilidade de poder entrar na terra de Canaã. E nesse meio tempo, você vai ter a possibilidade de poder perceber aquilo que é a frase que o anjo do Senhor vai dizer a Josué. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a palavra, toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Nesse momento, a orientação que vai ser dada a Josué é, olha, lembra do que Moisés escreveu? Lembra da lei que ele escreveu? Lembra do livro da lei que foi colocado exatamente lá dentro da Arca da Aliança? Não te esqueças da lei do Senhor, bem como dos requisitos, das ordens, das leis que foram dadas a ele e que ele deixou registrado. Não te desvies do livro da lei e do que está escrito na lei, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Todos nós buscamos sucesso, não é verdade? Eu até hoje não conheci ninguém que disse assim, meu sonho é ser fracassado, é conseguir me tornar um fracasso ambulante. Ninguém quer isso. Todo mundo quer alcançar o sucesso. Entretanto, o segredo do sucesso nessa geração, segundo alguns,
É você ser um empreendedor, você dar o seu máximo, você procurar se especializar em determinada área, aí você vai ter sucesso. Interessante que o sucesso, na perspectiva de Deus, ele vem como o resultado de você seguir a lei do Senhor. A lei do Senhor não é dada para poder nos salvar, isso tem que ficar bem claro. A salvação, ela é mediante a graça, ela nos é dada como um dom de Deus, não por obras da lei para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Mas a lei de Deus nos é dada para quê? Para que descubramos o caminho do sucesso. Para que não saiamos nem para a esquerda nem para a direita. Para que tenhamos a possibilidade de poder andar no caminho que nos levará ao sucesso. O Senhor Deus, Ele não nos criou apenas para poder nos salvar. E a gente que se quebra nesse mundo, vivendo do jeito que a gente quer viver, sem compromisso com Ele e com a sua palavra. Ele nos criou para que nós tivéssemos a possibilidade de poder viver o melhor que Ele tem para nós. E o melhor de Deus, revelado em sua palavra, é que nós tenhamos a possibilidade de viver com responsabilidade. A lei de Deus é como que limites que são estabelecidos na nossa caminhada. Por quê? Porque nós somos livres, mas todos os seres humanos que Deus criou também são. E para que a minha liberdade não tire a liberdade do outro, então eu estabeleço parâmetros. Por exemplo, eu sou livre para me relacionar com quem eu quiser. Eu tenho liberdade para isso. Mas para que a minha esposa, com quem eu me casei, Dona Cláudia Beatriz Soares Pereira Camilo da Silva, a mulher da minha vida, para que eu respeite a liberdade dela, eu preciso me relacionar apenas com ela como marido e mulher. Se eu resolver me relacionar com outra pessoa além dela, eu vou estar tolhendo a liberdade dela. Então, para que ela seja livre e eu seja livre, eu preciso exercer a minha liberdade com limites. A liberdade, o limite que Deus estabelece é a lei. A lei, ela serve para poder fazer com que todos sejam livres. Se todos respeitarem os limites da lei de Deus, então nós não teremos dificuldades, todos serão livres. Vou dar um outro exemplo. Eu sou livre para poder ter o que eu quiser, sou livre, ok. Mas se eu achar que eu sou mais livre do que você e resolver me apropriar de algo que pertence a você, ou seja, se eu roubar algo que pertence a você, então eu vou estar exercendo a minha liberdade sem responsabilidade. Mas para que eu seja livre para ter o que eu tenho e você seja livre para ter o que você tem, então eu preciso respeitar a sua liberdade e não me apropriar daquilo que é seu. Por isso que a Bíblia diz, não roubarás. Você entende? A lei de Deus, ela simplesmente estabelece os parâmetros para que eu seja livre e os outros também. O que Deus está dizendo para Josué é, para que você seja bem-sucedido, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Mas tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A lei de Deus, ela serve exatamente para isso, para poder nos mostrar o caminho do sucesso. Mas, pastor, então quer dizer que a lei não foi dada para me salvar? Não. Salvação é um presente de Deus. A lei é simplesmente um jeito da gente poder encontrar o caminho do sucesso. Vamos orar a Deus para que Ele nos ajude a podermos entender isso e viver isso na nossa vida? Obrigado por Tua lei, Senhor. E obrigado porque a salvação é um presente que o Senhor nos dá. Mas nos ajude a termos o sucesso, respeitando aquilo que foi o propósito estabelecido para o Senhor com a sua lei. Nos ajude a podermos viver os seus princípios na nossa vida. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?